Olá, segundo ano! Tudo bem, meus amores? Como que vocês estão? Animados para mais um dia de aula? Espero que sim! Eba! Como a professora tinha combinado com vocês, hoje nós não teremos aula online, apenas a aula gravada, tá? E hoje nós começamos o projeto dos 10 dias de oração, tá bom? E nós teremos também aula de português e aula de matemática. Nós vamos começar então com o projeto dos 10 dias de oração, né? E nós já começamos então o quê? Com a oração. Vamos começar então orando, agradecendo aí Papai do Céu mais um dia de vida e por ele ter, né, nos abençoado. Vamos orar então? Querido Deus, muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos concedeste. Obrigado porque nos deste saúde, por ter nos guardado e abençoado. Em nome de Jesus, amém. Muito bem! E hoje nós estamos aí com bastante atividade, viu? Se prepare aí. A professora enviou lá no grupo atividade na folhinha de português, mas nós também faremos lá no livro, tá? Um livro bem facinho, bem rapidinho. Na folhinha também é fácil, a professora vai explicar para vocês, tá? Então, nós vamos começar aqui com os 10 dias de oração. A professora vai abrir para vocês, vamos lá. Aqui então, olha lá. Hoje é quinta-feira, dia 18 de fevereiro, tá bom? Vou deixar bem grandão, né? Hoje só tem a prof aqui, então dá para deixar grandão aqui. Isso! Eu vou passando, vocês vão vendo, tá? Então, nós começamos o projeto. E esse projeto, 10 dias de oração, é um projeto muito legal e vocês vão amar as atividades, tá? E hoje o tema, né, o tema geral é sobre as famílias. Isso mesmo. Olha que legal. Famílias fiéis. Nós vamos conhecer a história de várias famílias. Nós vamos começar com quem? Com a primeira família, isso mesmo, né? Falar sobre família. Vamos começar com a história sobre a primeira família. Inclusive, nós estudamos esses dias, lembra? Nós vimos, né? A primeira família. Quem era? Adão e Eva, isso mesmo. Aí tem um versinho bíblico, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, tá? Você pode abrir aí em Gênesis. Gênesis fica lá no primeiro livro da Bíblia. Minha Bíblia tá aqui, ó. Tá? Lá no capítulo 2, capítulo é aquele número grandão. Para colocar bem pertinho aqui. Ai, cadê? O capítulo é aquele número maior, tá? Ó, capítulo 2, o versículo 18. O versículo é aquele pequenininho, pequenininho, tá bom? O professor vai ler aqui para vocês. Olha lá. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Então o Senhor tinha criado o jardim, né? Tinha lá passado os dias da criação e ele tinha feito quem? O homem. Tinha feito os animais também, né? E tinha feito o homem. E o homem percebeu que dos animais, todos eles tinham o quê? Tinha pares. O leão tinha leoa, mas quem? O gato tinha gata, o cachorro tinha cachorra, o urso tinha ursa, o elefante tinha elefoa. Todo mundo tinha um par. O macaco tinha macaca, o pato tinha pata, a zebra tinha zebra macho. Todo mundo tinha um par. E tava faltando o par dele, né? Cadê eu? E ele se sentiu só.
mas já era plano de Deus, né? Então ele fez o quê? Uma companheira. E quem era essa companheira? Era a Eva. E ele viu uma mulher linda, né? Encheu os olhos aí. Era quem? Era a Eva. Ai, que legal. E essa foi então a primeira família. Então nós não podemos falar de família sem falarmos aí, né, da primeira família. Olha que legal. Deus criou então Adão e Eva. E Deus fez um lar para a primeira família. Lá em Gênesis 2:8, vamos voltar lá na Bíblia. Volta lá na Bíblia. 2, né? É o grandão lá na Bíblia. E o 8 é o pequenininho, tá? Fala bem assim, ó. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E ele então, né, fez ali o jardim, aquele jardim maravilhoso. E tinha colocado lá o homem. Olha lá que bacana. Fez um jardim lindo. E Deus criou Eva para ser companheira de Adão, né? Foi o que eu li agora, que Deus fez uma companheira idônea. O que é idônea? Tem as mesmas ideias, né? Vai acompanhar ele ali. Olha lá que legal. E daí, a história acabou? Não. O que aconteceu? Aconteceu uma coisa bem chata, né? A Eva, muito curiosa, Eva, o que ela fez? Ela se distanciou. Deus falou, deu uma regra só. Ele falou bem assim, ó. Tá vendo aquela árvore que tá lá no meio do jardim? Então, Eva, ela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Naquela árvore vocês não podem tocar. Em todas que estão no jardim vocês podem, menos naquela. E a Eva, muito curiosa, né, começou a andar pelo jardim, conhecer as flores, as frutas, começou a comer e sem perceber, chegou perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus falou que não era para chegar perto. E ela foi. E lá tinha uma cobra que falava. E ela ficou admirada, uma cobra que fala igual ela e Adão. E ela ficou admirada. E Deus tinha falado assim para ela: o dia que você comer daquela fruta, você vai morrer. E Eva nem sabia o que era morte, porque lá no jardim era tudo belo, tudo muito bonito. Ela não sabia o que significava morte, ela não sabia o que significava o mal. Ela só sabia o que significava vida e bem, porque ela não conhecia a morte e nem o mal. Então, quando chegou lá perto da cobra, que falava, ela ficou encantada. A cobra, ei, dona moça, dona Eva, quer uma frutinha aí? E aí ela ficou, olha, a cobra tá falando comigo, que coisa engraçada. Eu disse, não, Deus falou que não pode comer dessa fruta aí. A serpente falou, né? A cobra. A serpente é cobra, tá? A serpente falou, Deus falou que não pode comer, né? Muito bem, mas eu tô comendo e não tá acontecendo nada aqui comigo. Eu não morri. Olha aqui, ó. Não vai morrer, não. Sabe o que é? É porque Deus, ele falou para vocês não comerem, porque ele tá escondendo de vocês um segredo. E a Eva já ficou logo curiosa para saber que segredo era esse. Ele falou assim: Deus sabe que o dia que vocês comerem dessa fruta, vocês vão ser os conhecedores do bem e do mal. E Deus não quer que vocês conheçam o mal. Isso é verdade? Mas é lógico, Deus não queria que eles conhecessem o mal, porque o mal é coisa ruim. Mas a Eva era tão bobinha que achou que o mal não fosse uma coisa ruim, né? Não sabia o que era maldade e acreditou no que a cobra, no que a serpente estava falando. E ela comeu.
e viu, não morri mesmo não. E além de comer, ela ainda fez o favor de levar para Adão, né? E na hora que o Adão viu que a Eva estava comendo, não acredito. Eva, o que você fez, Eva? Mas ele estava tão apaixonado pela Eva. Oh, Senhor, essa mulher era tão bonita que ele teve uma decisão. Ele também aceitou comer o fruto porque ele queria ficar com ela, né? Então ele foi lá e também comeu o fruto. A Eva falou assim: não, eu estava passando lá perto da árvore, aí tinha uma serpente lá que falava. E ela falou assim: que não morre, não. Na verdade, ela falou assim: que tem um segredo aí. E eu quis descobrir o segredo. Ela falou que se comer, a gente vai ser muito inteligente e vai ser conhecedor do bem e do mal. Eles já conheciam o bem, para que conhecer o mal? Essa Eva cabeça de vento, né? Ah, meu Senhor amado. E eles comeram. E de repente, quando eles comeram, eles perceberam uma coisa. Eles olharam para eles e sentiram vergonha, credo. E se esconderam. E se esconderam de Deus. E Deus foi procurar Adão, Eva, onde vocês estão? E eles falaram: estou escondido. Aí, por que vocês estão escondidos? Porque eu estou com vergonha. Por que vocês estão com vergonha? É porque a gente está pelado, está nu. Quem fez vocês entenderem que estava nu? Aí não tinha como esconder, né? Ah, sabe o que é? Aí Adão já foi colocar a culpa na Eva. Sabe o que é? A Eva que o Senhor criou para mim, então, ela comeu a fruta e ela trouxe para mim, eu comi. Aí o Deus, né, foi tirar satisfação com a Eva. E aí, Eva, que negócio é esse? Eu falei que não era para comer. A Eva não quis assumir a responsabilidade, não. Já falou: não, sabe a cobra? Ela me enganou. Ela falou que podia comer, que não ia morrer. E eu comi. Todo mundo saiu enganado na história, né? E o que aconteceu? Eles tiveram que ser expulsos lá do jardim. Mas o pecado que eles cometeram, olha lá, que triste, a primeira família foi atacada pelo mal. Porém, o pecado trouxe a separação e brigas. Triste, né? Mas Deus tinha um plano. O que ele trouxe? Ele trouxe perdão, união e amor. Às vezes, acontece de ter briga na família, né? Às vezes a gente fica triste com alguém faz alguma coisa que a gente não gosta. Às vezes a gente fica triste com a mamãe. Às vezes a gente fica triste com o papai. Às vezes a mamãe fica triste com a gente. Às vezes o papai fica triste com a gente. Às vezes o papai fica triste com a mamãe. Às vezes a mamãe fica triste com o papai. Ou às vezes fica triste com outro familiar, com a prima, com a tia, com a avó. Acontece, né? Essas coisas assim, pode acontecer. Mas o que a gente tem que buscar? O perdão. Isso mesmo. Buscar o perdão e a união e o amor. Isso mesmo. O perdão e a união e o amor na família. Opa! Quase que eu mostrei aqui para fazer. A gente tem que buscar tudo isso para viver assim, em harmonia, viver muito gostoso. É muito chato quando vive brigando, né? E brigando, é muito ruim. Eu não gosto. E ninguém gosta, né? Todo mundo gosta de um ambiente muito gostoso, um ambiente de amor, um ambiente de perdão, um ambiente de paz. E quem traz esse ambiente? É Jesus, é Deus. Então a gente tem que trazer, né, Papai do Céu para a família. Através do quê? Através da oração. Então, quando tudo te parecer uma grande confusão, ore. E mesmo quando tiver paz, né? Ore para continuar tendo paz. E agora nós vamos fazer uma super atividade. Pega aí o seu caderno de religião. Pode ser o caderno de desenho também, se não tiver o caderno de religião.
ou ainda uma folha, se não tiver o caderno de desenho. Você vai contornar a sua mão, tá? Mas antes tem que escrever o cabeçário. Lembra qual que é o cabeçário? EAV. O que significa EAV? Escola Adventista de Vilhena. A data, qual que é a data? 18 de fevereiro de 2021, tá bom? Você vai fazer o contorno da sua mão. Pega a sua mão lá, bem bonita, imprensa na folha e contorna em volta com lápis. Pode usar canetinha, pode usar lápis de cor e faz o contorno. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Isso, olha lá, tem uma mãozona aí, ó. Tá maior do que a mão da prof, essa mão aí. Olha que mãozona. Aí, o que você vai escrever nessa mão? Você vai escrever nos dedos das mãos, da mão ali no caso, né? O nome dos membros da sua família. Se a sua família for muito grande, pode fazer as duas, né? Faz uma numa folha, depois faz outra na outra folha. A minha família é muito grande. Faz as duas mãos. A minha família é pequenininha. Faz uma mão só. Aí você vai desenhar o contorno da mão. Depois que você fizer isso, aí ó, você vai escrever. Eu fiz um exemplo aqui da minha família, tá? Mas ó, não precisa escrever aqui mãe, pai, só o nome deles. Não precisa escrever quem eles são. Só fiz aqui para vocês entenderem. Então, ó, Ademilton é o meu pai. Eu coloquei o nome dele aqui, ó, lá no dedão. Maria é minha mãe. Eu coloquei ela aqui, ó. Amanda é minha filha. Claro que vocês não têm filhos, né? Vocês são só crianças. Aí vocês vão colocar o nome dos irmãos, tá? Quem tiver, quem não tiver também não põe. Marcela é minha irmã. Laura é minha sobrinha. Se vocês tiverem primos aí, primas. Júnior é meu irmão. Na verdade, o nome dele é Ademilton, né? Mas aí, para não repetir Ademilton aqui, eu coloquei Júnior. Ademilton Júnior, tá? E Fernanda é minha irmã também. Eu tenho muito mais sobrinhos. Eu tenho mais 3 sobrinhos aqui, não ia caber, né? Ah, eu tenho mais avós. Tenho a avó Isabel, tenho a avó Josefa, tenho o avô Orlando. A gente tem muito mais. Dá para fazer outra mão aí também, né? Se eu fosse colocar ali, porque com certeza eu ia querer colocar o nome das minhas vovós, né? Eu amo muito elas e, né, gosto muito delas e faz parte aí da minha família, tá? Então, você vai fazer isso. Vai colocar ali, né? Desenhar o contorno da sua mão na folhinha e escrever o nome dos seus familiares, ó. Eles o quê? Pertencem. E olha que coisa engraçada. Os dedos das mãos fazem parte de uma mão só. Mas olha como eles são diferentes, ó. Esse aqui é pequenininho, esse aqui é grandão, esse aqui é gordinho. Até as unhas são diferentes. O que isso quer dizer? Que mesmo sendo diferente, eles fazem parte de uma mesma mão. Os seus familiares, mesmo sendo diferente um do outro, eles fazem parte da mesma família. Então, né, nós temos que respeitar as diferenças aí e viver sempre em harmonia. Ei, que gostoso! E é gostoso, né? Tá com a família, fazer aquele almoço de família. Ai, é uma delícia! Né? Aquele encontro de família e conversar e brincar é muito gostoso, né? Quem tem primo, quem tem convivência aí com a família, é muito bom. Quem não tem, pode começar a ter, né? Porque é muito gostoso. E procurar sempre, né? A paz, a harmonia, o amor, em primeiro lugar, Deus, tá? Então, gostoso, né? Olha que legal. Esse foi o tema de hoje. Amanhã tá bem legal também, viu? E tem uma atividade bem bacana que vocês vão gostar muito. É isso, meus amores. Vamos continuar então nossa aula. Vamos agora para nossa aula de português, tá? E nossa aula de português nós faremos no caderno e no livro. Tem bastante coisinha para fazer, tá? Então, no caderno, você vai pegar a folhinha que a professora deixou lá no grupo do 2º ano, tá? Você vai imprimir a folhinha e vai colocar no caderno. É por isso que eu falo no caderno, porque é aquela folhinha lá, tá? Você vai pegar aquela folhinha lá, vai recortar e vai colar no caderno. O que é para fazer lá?
nós vamos falar sobre gênero textual. O que é isso, professora? Lembra que algumas aulas nós já falamos isso? Gênero textual é a forma que um texto é organizado. Nós já falamos sobre poema, lembra? A forma que o poema ele é organizado, estrofes e os versinhos são as linhas. Nós já vimos o texto do detetive, que ele é um texto teatral, né, que tem só as falas. E agora nós vamos ver como é organizado um bilhete. Vamos lá? A professora vai mostrar aqui para vocês. Nós paramos aqui, né? Continuando aqui, tá? Atividades do caderno de português Xerox. Olha lá. Um bilhete para você. Essa atividade aqui, tá? Tia Ambrósia tem uma pensão na cidade de Psirica da Serra. Na sala de televisão, há um quadro de avisos, onde ela e os hóspedes colocam os bilhetes que escrevem um para os outros. Vamos lá ver quais são os bilhetes? Só um pouquinho, vou passar isso aqui, depois eu volto lá, tá? Esse aqui é o quadro de bilhetes, olha lá, que ela coloca ali, ó. Caro hóspedes, saí com minha sobrinha para visitar um parente. Volto na hora do almoço. Fique à vontade, tia Ambrósia. Aí, o Nicolino ali, né? Tia, acordei tarde e a senhora já tinha saído. Vou passar o dia no laboratório. Chego no fim da tarde. Beijos, Nicolino. Então, agora nós vamos ver como é organizado o bilhete. O gênero, né, textual ali, bilhete. Qual é a forma que ele é organizado? Quais as informações que tem? Quais são os tipos de bilhete que tem? Esses bilhetes aqui, né, que estão ali, pendurados lá no mural da tia Ambrósia, eles são informais. O que é isso? Eles são bilhetes simples, né? Eles são ali para os hóspedes. Quem são hóspedes? As pessoas, né, que moram ali na pousada da tia ou na pensão, né? O que é uma pensão? Geralmente é uma casa grande que as pessoas alugam um quarto, tipo um hotelzinho, só que mais simples, tá? Esse texto aqui é da Eva Furnari, tá? Operação Risoto, São Paulo, Ática. Esse texto é de 2003, página 22. Ele foi tirado de um livro escolar, tá bom? Então, existem vários tipos de bilhete. Para que serve um bilhete? Vocês já pensaram sobre isso? O bilhete serve para informar alguma coisa, né? Geralmente para um convite ou para informar. Nesse caso aí, o que foi? Para informar os hóspedes que o quê? Que a tia ia sair, ia com a sobrinha, ia visitar. Então, que ela não estava em casa e que ela só ia vir depois do almoço. Então, o bilhete ele serve para passar informações. Isso mesmo. Pode ser para um convite, né? Pode ser para chamar para uma reunião. Pode ser, no caso aí, né? Para informar uma saída. Então, um bilhete, ele serve para isso, né? Para passar algumas informações, tá? E o convite, se ele serve para passar algumas informações, ele tem que ter as informações necessárias para passar. Quais são as informações que tem que ter escrito no convite para que ele siga, né, o seu papel? Vamos entender? Vamos lá. Existem vários tipos de convite que a professora falou. Esse convite aqui é informal, ou seja, é um convite mais simples. Mas também tem um convite formal. Ontem à noite aconteceu aí a reunião, né, de pais. E esse aqui é o convite que foi usado pela escola, tá? A professora pegou lá no grupo do 2º ano. Então, aqui nós temos, ele é um pouco mais formal, né? Porque foi enviado aí para vocês, tá? Então, a primeira coisa que tem nesse convite é o quê? A saudação ali, né? Qual a Escola Adventista de Vilhena está informando o quê?
Quem está enviando o convite? Esse aqui, né, no caso é o remetente. Quem está enviando o convite? A Escola Adventista de Vilhena. São os responsáveis pelo convite, tá? Aí ali, comunicado. Foi a saudação, ou seja, começou o convite com comunicado. Em outras ocasiões, ele pode começar com prezado, se for um convite para uma pessoa, né? Prezado senhora Suelen, tá? Olha lá, informativos importantes da escola. Então, a saudação foi essa, tá? Ele tem que ter um assunto. Qual que é o assunto desse convite? O assunto que foi hoje, reunião de pais com a turma do 2º ano. Então, esse que foi o assunto, tá? Ele tem que ter a data, quando vai acontecer esse evento. Aqui, no caso, teve um evento, né? Que evento que foi? A reunião de pais. E quando aconteceu esse evento, vai acontecer lá no dia 17, no caso já aconteceu, né? Lá no dia 17. Que horário? Às 19h30. Onde? Via Zoom. No caso, vai ser online, né? Se fosse na escola, estaria escrito na Escola Adventista de Vilhena. Então, essas são as informações necessárias que um convite deve ter. Se fosse um convite de aniversário, por exemplo, você vai fazer uma festinha de aniversário e vai convidar o seu coleguinha, o seu amigo. Quais são as informações que tem que ter no seu convite de aniversário? Vamos pensar um pouquinho. A professora tira daqui. Vamos deixar aqui, tá? Quais são as informações que tem que ter no seu convite de aniversário? Primeiro, identificação. A quem pertence o convite? Você, né? Festa de aniversário da Rafaela. Tem que informar de quem que é a festa, né? A pessoa receber, saber de quem que é. Então, tem que ter o remetente, né? A pessoa saber a quem pertence a festa. Festa de aniversário da Rafaela. Eu estou convidando você, é o assunto, né? Para a minha festa de aniversário. Aí tem que ter o destinatário. Para quem você está mandando? Destinatário é a pessoa para quem você está mandando o convite. Aqui no caso da reunião, o destinatário foi quem? Os pais, né? Que iam vir para a reunião. No caso, foi online. Se fosse um convite de aniversário aí da Rafaela, o destinatário para quem seria? Se ela estivesse convidando você, ela ia convidar a Ana Vitória. A Rafaela ia convidar a Ana Vitória. Então, o remetente seria Rafaela. Rafaela convida você, Ana Vitória, então o destinatário seria Ana Vitória, para o seu aniversário. Então, o assunto, o evento é o aniversário. Quando, né? É o que? A data. Quando vai acontecer? No dia 25 de março. Onde? Na sua casa. Que horário? Às 16 horas. 14 é muito cedo. Às 16 horas. Aí tem que ter o endereço da casa, né? Porque daí como que a pessoa vai saber onde que é a casa? Se ela já conhece, fica fácil, mas normalmente tem que ter o endereço. Então, o bilhete, ele funciona mais ou menos assim, tá? Nesse caso aqui é um bilhete informal, ou seja, ele circula só aqui dentro da pensão da tia Ambrósia. Então, as informações são reduzidas. Não precisa de local, data, hora, porque só as pessoas que moram ali na pensão que terão acesso. Então, as informações, elas são muito mais reduzidas, não precisa de todas essas informações, tá? Porque só terão acesso as pessoas que moram ali na pensão, ok? Então, ó, caros hóspedes, são quem? Os destinatários. Qual que é o assunto
do bilhete, ela está informando que ela não vai estar em casa, que é para eles ficarem à vontade e que ela só voltava na hora do almoço, tá bom? E o bilhete também geralmente tem o quê? Uma despedida. Olha lá, fiquem à vontade. E também a pessoa assina, né? Quem tá mandando o bilhete, ó? Tia Ambrósia, tá bom? Então agora nós vamos responder ali as informações, tá? Então, ó, preencha a tabela com as informações pedidas, as informações que estavam lá no texto. Bilhete número 1 e bilhete número 2, tá? Então, ó, bilhete número 1 é de quem? É o bilhete da tia Ambrósia. E o bilhete número 2 é de quem? É o bilhete do Nicolino, ok? Vamos lá, então, preencher as informações. Bilhete número 1. Quem escreveu o bilhete número 1? Quem? A tia Ambrósia, né? Para quem? Para informar os hóspedes. Isso mesmo. Então, a tia Ambrósia escreveu o bilhete número 1 para informar os hóspedes o quê? Que ela ia sair com a sobrinha dela e só ia voltar perto da hora do almoço, tá? E o bilhete número 2, quem escreveu? O Nicolino. Por que ele escreveu o bilhete número 2? Para informar a tia o quê? Que ele acordou muito tarde depois que ela tinha saído e que ele ia passar o dia inteiro lá no laboratório. Então a tia ia chegar e não ia ver ele. Por quê? Ele ia estar lá no laboratório, tá bom? Então vocês vão preencher aí a tabelinha com essas informações que estão presentes lá no bilhete número 1 e lá no bilhete número 2, ok? Amor, se for necessário, você dá uma pausa no vídeo para escrever, tá? Continuando aqui, atividade 2. Agora nós vamos relacionar. Você vai escrever número 1, se a informação for do bilhete número 1. E você vai escrever número 2, se a informação for do bilhete número 2, tá? Aqui estão os quadrinhos e nós vamos ver aqui a qual bilhete essa informação pertence. Vamos lá. Olha lá. Primeira informação aqui. Vou passar o dia no laboratório. Essa informação pertence a qual bilhete? Vamos voltar ali para ver. Acordei tarde, a senhora tinha saído, vou passar o dia no laboratório. Chegou no fim da tarde, beijos, Nicolino. Essa informação pertence ao bilhete número 2, ao segundo bilhete. Ao bilhete do Nicolino. Deixa eu errar aqui. Ao bilhete do Nicolino, tá? Então, número 2. Vou passar o dia no laboratório. É o bilhete do Nicolino, tá? Você vai escrever lá. Aí aqui, quem que falou que ia visitar os hóspedes? Ó, a professora já errou aqui, só um pouquinho, tá? Vamos corrigir aqui. Isso, vamos lá. Aqui a gente faz tudo na hora. Aqui já vi um erro aqui, já vamos corrigir na hora. Quem foi visitar os hóspedes? Não, desculpa. Para quem era o bilhete dos hóspedes? Era da tia Ambrósia. Bilhete de número 1. Lembra ali, ó? A tia Ambrósia, caros hóspedes. O bilhete destinado para os hóspedes era o bilhete da tia Ambrósia. Bilhete de número 1, ok? Põe lá. Fui visitar um parente. Quem foi visitar o parente? A tia Ambrósia. Muito bem. Bilhete de número 1, tá? O bilhete do Nicolino era o bilhete de número 2, tá bom? Número
2. Aqui a professora colocou pressa e não prestou atenção, tá? Bilhete de número 2. Acordei tarde. Quem falou isso? O Nicolino. Bilhete também número 2. E fiquem à vontade. Bilhete número 1. Agora tá certo. Vamos lá. De novo, tá? Vou passar o dia no laboratório. Quem falou isso? Bilhete 2, Nicolino. Acordei tarde. Bilhete 2, Nicolino. E quem assinou Nicolino? Bilhete 2 do Nicolino. Fui visitar um parente. Bilhete 1 da tia Ambrósia. Fiquem à vontade. Bilhete 1 da tia Ambrósia. E o bilhete que era para os hóspedes, bilhete 1 da tia Ambrósia. Agora está correto. Hóspedes. Tá bom? Você vai escrever aí na sua tarefinha. Ai, tá escrito errado aqui. Hóspedes. Você arruma direitinho lá, tá? Amores, ó, tá escrito errado essa palavrinha aqui, ó. Hóspedes. Tem um E sobrando aqui. Você risca ali, tá? Essa letra E aqui, ó. Na hora da pressinha, às vezes a professora não acaba passando, tá? Ó, esse E aqui tá sobrando, tá? Ó. Hóspedes. Sobrou um E aqui, ó. Tá? Arruma aí direitinho no seu. Esse E aqui, ó. Eita, professora, viajou aqui, hein? Foi mal aí, tá? Ou esse E sobrou. Tá? Mas você tira aí, tá? Não tem problema não. Você tira aí da sua tarefinha aí. Ok? Vamos agora lá para número 3. Com que letra a tia Ambrósia escreveu o bilhete dela? Ela usou letra cursiva ou letra de imprensa? Vamos lembrar? Ah, letra de imprensa é a mesma letra bastão, né? Olha lá. Mas aí é que ela tá usando maiúsculo e minúsculo. Letra de forma, né? Olha lá. O Nicolino usou letra cursiva. A tia Ambrósia usou a letra de forma, que é a mesma letra de imprensa, tá? Então, a tia Ambrósia usou a letra de imprensa, ok? Em que período tia Ambrósia escreveu o bilhete? Que horas era? Saí com a minha sobrinha para visitar um parente. Volto na hora do almoço. Se ela ia voltar na hora do almoço, então provavelmente ela escreveu esse bilhete no período da manhã, tá? Ela escreveu bem cedinho e saiu, ia voltar no horário do almoço, tá? Agora, 5 ali. Mas, amores, a professora está indo mais rápido porque é uma gravação, tá? Você pode ir dando pause no vídeo para ir respondendo. Marque com X as palavras que indicam pouca intimidade entre as pessoas que escreveram o bilhete e o aniversariante. Esse aqui é um bilhete de aniversário. Por exemplo, se eu fosse escrever, né, um bilhete de aniversário. Se no bilhete de aniversário eu escrevesse Senhor e prezado, eu demonstraria que eu tenho intimidade com a pessoa? O que é intimidade? Amizade. Não, né? Porque geralmente quando eu tenho amizade eu coloco com amor, com carinho, um beijo, um abraço. Então, aonde que demonstra que tem pouca intimidade? Se eu fosse escrever um bilhete que terminaria, que estaria escrito Senhor e prezado. Aqui demonstra que eu tenho o quê? Pouca intimidade com a pessoa com que eu estou escrevendo o bilhete, tá? Então, se eu estiver escrevendo um bilhete, principalmente para um aniversariante, se eu escrevesse Senhor e prezado, prezado aniversariante, revela que eu tenho pouquíssima intimidade. Senhor aniversariante, muito mais. Então, se eu escrevesse assim, um abraço, amigo, né? Revela aí que eu tenho mais intimidade se eu estivesse escrevendo um bilhete para um aniversariante,
tá bom? E na 6, se você fosse escrever um bilhete descontraído, para quem você escreveria? Um bilhete mais informal. Tem um bilhete formal e informal. O bilhete formal geralmente é um bilhete padrão, né? Ele é usado o quê? Para convites de reuniões, de trabalho. São bilhetes mais formais. Bilhete informais são geralmente bilhetinhos que nós mandamos, né? Carinhosos aí para a mãe, para o pai, para os amigos, né? São bilhetinhos informais. Então, os bilhetes formais, geralmente a gente manda para quem? A professora falou, né? Para o trabalho, etc. Então, um bilhete descontraído é um bilhete informal. Para quem você mandaria? Para um amigo, para um parente. Para o prefeito, você manda um bilhete informal? Um bilhete descontraído? Não, né? A não ser que ele seja seu amigo. Aí é outra história. Aí seria para o amigo. Para a diretora da escola? Também, né? A não ser que seja diretora. Mas normalmente a gente manda, né? Cara diretora. Uma coisa assim mais formal, mais formalidade, né? Então, geralmente, né, pro amigo ou pro tio, tá bom? E aqui eu tenho 2 bilhetes. Falando de formalidade, né? Formal e informal. Tenho 2 aqui, ó. Prezados pais, informo que a reunião da escola foi adiada para o dia 30 de março, às 9 horas da manhã. Atenciosamente, professor Fernando. Outro bilhete. Vovó, a senhora é a melhor avó do mundo. Te amo, beijo, Mariana. Qual bilhete é formal? Qual bilhete é informal? Você vai escrever F no formal e I no informal. Tá fácil, né? Olha a linguagem como muda a forma de falar bastante, né? Igual quando você vai escrever um bilhetinho para a mamãe ou quando você recebe um bilhete da escola, um bilhete de uma agência bancária, do correio, muda bastante a forma de falar, né? Então aqui, ó, bilhete da reunião da escola, com certeza é um bilhete formal. E o bilhete para vovó, com certeza é informal, tá? Essa aqui é a atividade na folhinha. Agora, você vai lá no livro, aqui, tá? Lá na apostila, lá na parte de português, na página 14, ali, que nós faremos agora atividade no livro, ainda falando sobre o gênero textual bilhete, tá? Continuando aqui, nós já falamos sobre bilhetes, explicamos, né, como funciona o bilhete. Aí aqui tem o outro bilhete, ó. Observe o bilhete que o Alex escreveu para o Dico. Lembra na história do detetive? Então, e conheça a estrutura desse texto. Olha lá. Destinatário é para quem? Para quem vai o bilhete. Então, aqui o Alex escreveu um bilhete para o Dico. Normalmente, o destinatário vai em cima. Aqui em cima tem que se escrever para quem é a pessoa, tá? Igual aquele lá. De para. Você já vai escrever, né? De fulano para. Já está indicando quem é o destinatário, tá? E aqui o assunto do bilhete, qual é? Vamos brincar na minha casa hoje? Peça para sua mãe o levar depois do almoço. E a despedida, um abraço, ou com amor, Alex, ou Alex. E a assinatura de quem escreveu o bilhete. Você termina ali, né? Informando quem é a pessoa que está mandando o bilhete, no caso de você, tá? Então, após observar, após a professora, né, fazer as explicações, agora é você quem vai fazer um bilhetinho. Muito bem. Que bilhete, prof? Você vai escrever um bilhete para o seu amigo, faça de conta ou de verdade, já pensou aí? Uma oportunidade única. Convidando o seu coleguinha para brincar. Pode ser na sua casa, pode ser na casa dele, pode ser em outro lugar, tá? E escreva um bilhete para um amigo
convidando para brincar com você. Lembre-se de indicar o local e a data para esse momento divertido. Então, aqui você vai escrever e depois você vai fazer o convite igual tá aqui, tá? Lá no final do livro, na página de apoio, aqui, ó, na página 197, 197, aqui no final do livro, na página 197, aqui, você vai recortar isso aqui e fazer o convite e pode entregar para a pessoa de verdade e convidar e fazer de verdade esse convite. Por que não? Uma oportunidade de alguém brincar na sua casa. Claro que com a permissão da mamãe e do papai, né? Tipo, nunca pode fazer nada sem permissão. E da mamãe e do papai da pessoa. Eu fiz aqui um exemplo, tá? Eu vou convidar a minha amiga Letícia para brincar lá na minha casa. Eu ainda brinco, tá? Muito ainda. Na minha casa tem balanço, tem um monte de coisa lá. Então aqui, ó, eu escrevi aqui um exemplo de bilhete, ó. Minha querida amiga Letícia. Ó, quem que é o destinatário? Amiga Letícia. Como eu estou falando com amiga, olha, eu falei de uma forma mais carinhosa. Minha querida amiga Letícia. Você pode vir brincar no domingo à tarde. Eu coloquei a data. Além de eu falar o dia da semana, eu ainda coloquei a data, tá? Na minha casa vai ter um bolo muito gostoso. Te espero às 17 horas. Olha que legal. É aniversário? Não, eu tô convidando ela para brincar. Mas eu tô reforçando que vai ter comida. Quem sabe ela assim ela vai mais fácil, né? Aí se fala que tem comida, aí que o povo vai mesmo. Mas olha que legal. Eu falei o horário também. Por quê? Se você falar só o dia, a pessoa não sabe, né? Mas que horas que é para ir lá na sua casa? Eu não sei. Então, ó, eu já falei o dia e também falei a hora que a pessoa vai ir, tá? Então, aqui, ó, quem que é o destinatário? É a Letícia. Qual que é o assunto do bilhete? Convite para brincar na minha casa. Quando? No domingo, no dia 21, às 17 horas. 17 horas, que hora que é? 5 horas da tarde, tá bom? Com amor, sua despedida. Qual foi a despedida? Com amor, sua amiga Suelen Nunes. Minha identificação, minha assinatura. Depois que você escrever aqui o rascunho, aí você vai corrigir bem bonitinho e vai colocar lá naquela parte lá do livro que você vai recortar na página 197, que a prof mostrou para vocês. Aí você vai recortar e vai escrever bem bonito e pode entregar. Lembrando que esse aqui é só um exemplo, tá? Você pode escrever de outra forma, para outra pessoa. O que você tem que fazer? Fazer um convite convidando alguém para brincar na sua casa, tá bom? Aí você convida e faz esse convite bem bonito. Lembra que tem que pedir permissão para a mamãe e para o papai, tá? E faz esse convite aí muito legal e especial. E vai ser um dia divertidíssimo. Vai ser legal, né? Pode ser outro lugar também, né? Pode convidar para ir no Rio, ó. Aí tem que pedir para a mamãe primeiro, né? Ó, a professora dando ideia aqui, ó. Daqui a pouco os pais já ficam até bravos, né? Ai, ai. Então é isso, meus amores, ó. Muito fácil, né? Essa atividade foi fácil, né, professora? Foi sim. Então, o que é para fazer? No livro, você vai escrever o convite e lá na página 197, você vai escrever novamente o convite para entregar para a pessoa, tá? Lembra de corrigir bem bonito, fazer uma letra bonita para a pessoa entender o que está escrito, né? Se escrever uma letra assim meio engarranchadinha, a pessoa não vai entender, né? O que está escrito aqui? Tem que fazer bonito, né? Tá bom, meus amores? Fácil, né? Muito fácil e legal, e vai ser um dia bem gostoso. Aproveitar um final de semana, né? Sábado, domingo, para dar mais tempo para brincar. Muito legal. Então, agora nós vamos para a nossa última aula, que é a aula de matemática. No mesmo livro, continua aqui, mas lá a matemática fica onde? Lá na parte azul, lá na página 155. 155. Aqui, tá? Olha lá.
155. E agora nós vamos falar sobre antecessor e sucessor. O que é isso? Os números que vêm antes e depois. Não, nós já fizemos tarefinha assim. Lembra? Quem lembra dessas tarefinhas? Nós já fizemos o antes e depois. Ah, vai ser fácil. Vamos lá, então? Vamos lá, então, lá na página 155. E essa tarefinha também é muito fácil. Vamos lá. Aqui nós já fizemos. Vamos para a próxima. Antecessor e sucessor. Quando ordenamos os números de 1 em 1, o que é ordenamos, né? Quando nós sabemos a ordem dos números. Lembra que eu falei que os números, eles ficam em ordem, né? Tanto do maior quanto do menor, ele sempre segue uma sequência ordenada. Ele sempre segue uma ordem, tá? Então, quando nós ordenamos os números de 1 em 1, sabemos qual número vem imediatamente. Antes ou logo depois. É só seguir a sequência, né? Então, quando nós organizamos os números de 1 em 1, ele vai seguindo ali a sequência. Então, assim fica fácil de saber o número que vem antes ou o número que vem depois, tá bom? Então, aqui, ó. Na família do Tony, cada primo já teve uma festa de aniversário neste ano. Você já teve uma festa de aniversário esse ano? Teve festa na sua casa? Eu ainda não tive, não. Então, aqui, ó. O Pedro fez primeiro. Teve a festa de 4 anos. O Lucas fez depois. Fez a festa de 5 anos. O André foi o terceiro, que fez a festa de 7 anos. E a Joana, que fez a festa de 6 anos. Então, todos eles fizeram aí a festinha de aniversário, tá bom? Olha lá que legal. Então, agora nós vamos responder a pergunta 12. Olha ali, tá respondida aqui, porque a professora vai explicar para vocês, tá? Lá na pergunta 12, nós vamos responder atividade A, B, C, D, E e F, tá bom? Primeiro ali a pergunta A, tá assim, ó. Numere cada convite de aniversário de acordo com a foto correspondente. Como assim, professora? Vamos lá, vamos voltar lá. Aqui, ó. Nós vamos escrever a ordem aqui. Quem foi o aniversário que veio primeiro? Quem foi o aniversário que veio segundo, terceiro, quarto? Nós vamos colocar os números aqui, tá? Por exemplo, vamos ver aqui o convite de quem que é o aniversário, tá? Meu aniversário de 6 anos. Quem fez aniversário de 6 anos? Vamos só vendo o bolo, né? Foi a Joana. Olha ali, ó. 6 anos. Que número que ela apareceu? Ela foi a última que fez aniversário, né? Número 4. Então, aqui nesse quadrinho, você vai colocar o número 4. Porque ali tá o número 4. Quer dizer que ela fez aniversário por último. Ela fez 6 anos. Coloca o número 4 ali, tá? Venha para a minha festa de 4 anos. Quem fez 4 anos? O Pedro, que foi o primeiro que fez aniversário, tá? Então, você vai colocar o número 1 aqui. Aí, ali, minha festa de 7 anos. Quem fez 7 anos? O André. Então, você vai colocar o número 3 aqui. Meu aniversário de 5 anos. Quem fez 5 anos? O Lucas. Então, você vai colocar 2 aqui. Então, você numerou aqui os convites a quem pertence, tá? Muito fácil, ó. Só vai olhar os números aqui e colocar a quem pertence cada convite, tá bom? Marque com um X a imagem de quem é um ano mais velho que a Joana. E depois com um círculo, quem é um ano mais novo que a Joana. Então, eu marquei aqui. A Joana tem quantos anos? A Joana tem... Essa aqui é a Joana, a única menina, né? Tá fácil. A Joana tem 6 anos. Quem é um ano mais velho? Qual que é o número que vem depois do 6? O
7. Então, eu vou marcar o X. Um ano mais velho, X. Então, quem vem depois do 6, o 7, eu vou marcar o X. E o círculo, um ano mais novo. Quem que é o número que vem antes do 6? O número 5. Muito bem. Vou fazer um círculo. Quem é? É o Lucas. Muito bem, Lucas. Lucas fez, né? Completou 5 anos. Tá bom? Em atividade D, escreva os algarismos que representam as idades em ordem do menor para o maior. O que é algarismo? São os números, tá? Do menor para o maior. Tá? Então, aqui, quais são os aniversariantes? 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Aqui não tá na ordem, né? Olha lá. É porque ela fez aniversário por último, mas não tá na ordem, ó. Então, aqui você vai escrever na ordem, tá? 4 anos, 5 anos, 6 anos e 7 anos. Aí você vai escrever direitinho, viu? Qual número você escreveu antes do 5? Quem vem antes do 5? Antes, você conta 4, 5. Então, é o número 4. Qual número você escreveu depois do 4? 4, 5. Facinho, né? Ai, você sabe, isso aí é muito fácil. Só isso? Só isso. Acabou. Ai, que fácil. Legal, só foi isso. Ai, eu não sabia fazer. Muito fácil, meus amores, ó. Que legal. Vocês façam aí, tá? Na sexta-feira, amanhã, nós vamos continuar aí com esse conteúdo aí de antecessor e sucessor. Quem vem antes, quem vem depois. E olha que aula gostosa. Passou, a professora nem viu. Que legal. Você passa então suas tarefinhas, tá? Quem tiver alguma dificuldade, não tem problema. Pode falar com a professora responde depois, tá? A professora teve que fazer uma viagem para levar a filha da prof no médico. Mas na sexta-feira tem aula online normal. Tá bom, meus amores? Ó, um grande beijo no coração de vocês. Eu tô com saudade já. Amo vocês. Vamos fazer o Papai do Céu para terminar nossa aula. Vamos, fechando os olhinhos então. Querido Deus, muito obrigado por mais uma aula que o Senhor nos concedeu. Esteja conosco, abençoando cada família dessa escola, cada família do segundo ano, nos dando sabedoria para entendermos cada dia mais esse conteúdo. Em nome de Jesus, amém. É isso, meus amores. Hoje não tem foto, né? Só tem eu aqui. Então tá bom. Um beijão, tchau. Até amanhã. Tchau.